Olá, comunidade do canal Paz e Bem, do canal Filosofia em Movimento. Hoje eu vou trazer para vocês uma questão, né? A gente fala tanto em retorno ao corpo, né? Mas o que significa retorno ao corpo? Será que existe uma natureza do corpo? Será que existe um destino biológico para o qual a gente deve retornar? Essa é uma questão que parece muito confusa, principalmente quando a gente vê alguns religiosos neofascistas, né, falando sobre o destino biológico do corpo. O destino da mulher é isso, é para tal coisa, o destino do homem é para tal coisa. O que foge desse destino seria degenerado, seria corrompido, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? O que significa retornar ao corpo? Ainda mais, né, quando a gente está pensando em termos de educação somática, terapias corporais, psicoterapias corporais, sobre o que o canal Filosofia em Movimento tem interesse especial, né? E aqui no canal Paz e Bem tem essa questão de espírito e corpo, né? Essa relação entre as produções do espírito e as produções do corpo. Então, né, voltando a esse livro da Silvia Federici, né, que a gente começou a ver esse livro na semana passada, é que na sociedade capitalista a feminilidade foi construída como uma função trabalho que oculta a produção da força do trabalho sobre o disfarce de um destino biológico. Então, o que ela quer dizer sobre isso, né? Que foi construído um certo tipo de feminilidade muito íntima, que não, cujo trabalho, né, era disfarçado, que era, tipo, não era trabalho, seria o destino biológico da mulher, fazer a comida para as pessoas, né, para a família, arrumar a casa, limpar a casa, produzir filhos, cuidar dos filhos, e que isso teria a ver com o destino biológico e destituído da ideia de que isso é um trabalho. Nesse período medieval, o trabalho, por exemplo, rural, o trabalho na roça, o trabalho da mulher, né, com a horta, com a alimentação, é associado ao trabalho do agricultor. Então, para quem viveu nesse ambiente de roça, entende como que é assim, né? Fazer um pão é tão relevante, é considerado trabalho importante na manutenção daquela vida, né? Tanto quanto ir para a roça plantar ou colher alguma coisa, né? Então, essa separação entre o que é privado, feminino, íntimo, e o que é público, masculino, esfera do trabalho, foi construída desse jeito, com essa separação que hoje a gente herda, né, na nossa imaginação, nesta transição do mundo feudal para o mundo moderno, para o mundo do capital, né? Bom, então isso tira da mulher o poder dela de ser uma trabalhadora, vamos dizer assim, né? Na medida em que ela vai sendo jogada para uma esfera íntima, que não tem esse reconhecimento de poder de produção, né? Mas fica ali restrito à reprodução. Então, a pergunta que a Silvia Federici coloca para a gente é: o que nós devemos fazer hoje, quando a gente pensa em corpo, né? Um retorno ao corpo para superar essa superioridade espiritual, patriarcal, né? Contra o corpo, e retornar ao corpo como uma estratégia política. O que significa retornar a esse corpo? Que corpo é esse ao qual a gente deve retornar, né? Então, ela diz, para fazer esse retorno e desenvolver essa questão, a gente tem que fazer a seguinte pergunta, né? Se foi transcendida a divisão sexual do trabalho que produziu essa ideia de que o destino biológico da mulher é a satisfação íntima, daí o não reconhecimento do seu fazer como algo de interesse social, mas apenas da intimidade do lar, né? Então, ela vai explicando que essa questão do corpo caracteriza, né, o movimento feminista desde o início, e ela diz assim: desde o início, o movimento das mulheres, as ativistas e teóricas feministas, viram o conceito de corpo como uma chave para compreender as raízes do domínio masculino e da construção, né, da identidade social feminina. Que nessa transição, né, do mundo medieval para o mundo capitalista, esse primeiro momento do capitalismo, ele formou um regime patriarcal ainda mais terrível contra as mulheres do que foi o período imediatamente ali anterior, em que as mulheres tinham uma atividade política, uma atividade no trabalho e faziam parte da resistência contra os poderes feudais, né? Então, essa ideia fixa, né? No primeiro momento do capitalismo, que foram alguns séculos, né? Ele desenvolveu um patriarcado muito terrível contra as mulheres, confinando elas à esfera íntima, à esfera da reprodução,
a insignificância pública, idealizando o ambiente doméstico e ocultando essa ideologia, né, de confinamento da mulher, em cima da ideia de o destino biológico da mulher, né? E se a gente hoje assim tem o corpo, né, como uma questão importante do nosso mundo, isso deve muito, né, às teorias feministas, à influência do movimento das mulheres, né, no sentido de repensar o que é corpo, né? E aí, por causa disso, ela faz um comentário que ela diz assim, olha que citação interessante, ela diz, é uma ilusão conceber a libertação feminina como um retorno ao corpo, porque a questão primeira é, que corpo é esse, né? Então ela diz, se o corpo feminino, como discuto nesse trabalho, é um significante para o campo de atividades reprodutivas, que foi apropriado pelos homens e pelo Estado, ela diz assim que esse movimento todo levou, né, produziu várias formas mais contemporâneas, né, de pesquisa, que envolve desde formas de saber não dualistas, né, como é que a gente entende o conhecimento, a condição humana, sem criar uma hierarquia entre espírito e corpo, né, até um pensamento sobre uma nova linguagem, né? Um repensar as raízes corporais da inteligência humana. Essa questão de repensar as raízes corporais da inteligência humana é muito importante. Então, não se trata o retorno ao corpo, não se trata do retorno a um lugar irracional. O retorno ao corpo nos trata ao retorno a um espontaneísmo não pensante, né? É o contrário, né? Entender a inteligência com o corpo, entender a razão no corpo, é muito importante, pois foi do corpo que foi retirada a inteligência que se atribuiu a um espírito e um espírito masculino. Então, entender esse corpo que é inteligente, que não tem destino fixo, que ele é produção de cultura, produção de destino, né, que o corpo é criativo pela sua própria condição, é muito importante quando se pensa isso. Então, não estou falando da própria biologia, mas de uma ideia limitada sobre o que é biológico quando se fala de corpo humano. A gente tem que repensar, na verdade, o que é razão. Então, não se trata de um chamamento à liberação dos instintos, se trata de uma outra coisa, né? Aí que é importante a gente pensar, afinal, o que é o corpo. Quando a gente leva em conta essa história, né, da construção da mulher e do corpo da mulher dentro das diversas estruturas do patriarcado, né, até essa última, que é o patriarcado com a força do capital, né? Então, primeiro, o corpo não pode ser tão privado assim, a gente tem que compreender o corpo de uma forma política, né? São as políticas do corpo. Por quê? Porque confinar o corpo ao privado está na lógica da dominação patriarcal e também da dominação do capital. Então, como é que a gente vai pensar num trabalho sobre o corpo que entenda essa dimensão política e que não entenda o corpo apenas como um acesso ao mundo privado, né? Ao mundo íntimo, ao mundo do instinto, ao mundo da liberação, mesmo que seja a questão da liberação sexual, né? Ou uma política do corpo também envolve uma política da sexualidade. Seria mais correto se a gente for pensar nas dimensões em que ela está propondo aqui a discussão, né? Então, ela diz assim, né, um trecho, a acumulação primitiva foi um processo universal em cada fase do desenvolvimento capitalista. Não é por acaso que seu exemplo histórico originário tenha sedimentado estratégias que, diante de cada grande crise capitalista, foram relançadas de diferentes maneiras com a finalidade de baratear o custo do trabalho e esconder a exploração das mulheres e dos sujeitos coloniais. E esses povos descobertos, digamos assim, né, eles também eram considerados corpo, apenas não civilizados, né, não racionais, o mesmo argumento que era usado para a submissão das mulheres. Então, ela vai trabalhar com uma ideia muito interessante da feminização da pobreza, né? Então, a pobreza, ela tem uma cara feminina, né? Então, ela vai dizer que o capitalismo, né, enquanto um sistema econômico-social, está necessariamente ligado ao racismo e ao sexismo. Eles andam juntos. O racismo está
necessariamente ligado ao sexismo, porque é o mesmo movimento de expansão do capitalismo, né? Ela diz assim: o capitalismo precisa justificar e mistificar as contradições incrustadas em suas relações sociais. A promessa de liberdade frente à realidade da coação generalizada e a promessa de prosperidade frente à realidade da penúria generalizada, difamando a natureza daqueles a quem explora, as mulheres, os súditos coloniais, os descendentes de escravos africanos, imigrantes deslocados pela globalização, que é o troço que a gente vê ainda hoje. Então, a questão é assim, é uma naturalização da pobreza, né? E aí que ela fala, então, da feminilização da pobreza. A gente vê, por exemplo, o atual presidente dizendo que as mulheres, claro que elas devem ganhar menos, tá certo o patrão querer pagar menos, porque elas têm filhos, e isso prejudica o trabalho na empresa, né? Ou os súditos coloniais, os descendentes de escravos, também eles são incompetentes, como disse, né, o mesmo presidente que a gente tem hoje. Então, isso que ela está colocando aqui, a gente pode ver hoje com muita clareza, assim, né? Como disse o atual presidente, né, tem que ser pego em arroba, não serve para nada. E também o que o próprio atual presidente disse dos imigrantes, né? Que a gente hoje tem, que nem são mais apenas os imigrantes deslocados, né, pela globalização, como ela está dizendo aqui, mas também os refugiados, né, das guerras do capital. Então, o próprio atual presidente disse isso, né? Não, nem gente são, ou são uma, como é que ele falou? São uma espécie de, são pessoas, tem uma expressão, como foi que ele disse? É como se fossem humanos inferiores, né? Pessoas inferiores, assim, pela própria natureza, né? Então, esse uso de uma natureza da pobreza, né? Então, a feminilização da pobreza, né? Porque a natureza é feminina, né? E ela não é o espírito, ela não é o trabalho, ela não é a razão, né? Então, ela vai desenvolver nesse livro que nessa tensão, né, do capitalismo, as mulheres pagaram o preço mais alto desde muito cedo, né, com seus corpos, seus trabalhos e suas vidas. E é sobre isso que ela vai falar aqui nesse livro inteirinho. Então, então gente, eu queria deixar para vocês essa questão, né? O que significa retornar ao corpo? Quando a gente fala que é importante retornar ao corpo, o que a gente está entendendo como corpo? Tá certo? E, por consequência, o que a gente está entendendo como espírito, o que a gente está entendendo como razão. Tá bom? Mas nós vamos continuar esse assunto. Até semana que vem. Um grande abraço para vocês e sigam lá o canal Filosofia em Movimento, para quem ainda não está lá, e também no Instagram, a página da Escola da Tenda. Tá bom, gente? Até semana que vem.